E se o Three Eye Atlas não estiver apenas transportando gelo e rochas? E se, embutida nas profundezas de sua estrutura de 7,5 bilhões de anos, protegida por metros de crosta processada por radiação, uma vida microbiana adormecida sobreviver? Bactérias, extremófilos, organismos que evoluíram em algum mundo antigo num sistema estelar que já não existe, organismos que foram ejetados para o espaço interestelar quando o seu planeta natal enfrentou uma catástrofe, organismos que vagaram pela galáxia durante milhares de milhões de anos à espera de temperaturas e química favoráveis ao seu despertar. E se a panspermia, a teoria de que a vida se espalha entre sistemas estelares através de cometas e asteroides, não for apenas uma hipótese? E se o Three Eye Atlas for a prova? A teoria da panspermia tem raízes antigas. O filósofo grego Anaxágoras propôs, no século V a.C., que sementes de vida existiam em todo o cosmos. Svante Arrhenius formalizou o conceito em 1903, sugerindo que os micro-organismos poderiam ser impulsionados pelo espaço pela pressão da radiação. Francis Crick e Leslie Orgel propuseram a panspermia dirigida em 1973, a ideia de que civilizações avançadas poderiam deliberadamente semear planetas com vida. As versões modernas da teoria reconhecem vários mecanismos: litopanspermia, em que rochas ejetadas de um planeta colidem com outro, transportando vida adormecida; panspermia interestelar, em que cometas e asteroides transportam organismos entre sistemas estelares; e panspermia molecular, em que moléculas orgânicas complexas, em vez de organismos completos, se espalham pelo espaço e contribuem para a abiogênese em mundos adequados. Os críticos argumentam que a panspermia não resolve a questão da origem da vida, apenas transfere o problema para outro lugar. Se a vida na Terra veio do espaço, onde essa vida se originou? Crítica justa, mas a panspermia não pretende explicar a origem última da vida. Ela afirma que a vida, uma vez que surge em algum lugar, em qualquer lugar da galáxia, pode se espalhar. Pode colonizar vários mundos, pode persistir através de escalas de tempo cósmicas e distâncias interestelares. E se isso for verdade, se a vida é um fenômeno galáctico em vez de acidentes planetários isolados, então descobrir a panspermia revolucionária a biologia, a astronomia e a nossa compreensão de quão comuns ou raros podemos ser. O Three Eye Atlas apresenta uma oportunidade sem precedentes para testar a panspermia. É um objeto interestelar, confirmado como originário de fora do nosso sistema solar. É antigo, com 7 bilhões e meio de anos, proporcionando um tempo imenso de exposição a quaisquer condições que prevalecessem no seu ambiente de nascimento. Contém gelo de água, confirmado pela detecção espectroscópica de radicais hidroxilo, quando o aquecimento solar começou a sublimar os materiais da superfície. Contém monóxido de carbono e dióxido de carbono em proporções incomuns, sugerindo um processo químico ao longo de milhares de milhões de anos. E pode, enterrado a uma profundidade suficiente para evitar a esterilização completa pelo bombardeamento de raios cósmicos, conter material biológico. A questão é se algo biológico poderia sobreviver 7.000 milhões e meio de anos no espaço interestelar. O ambiente é hostil, muito além de qualquer coisa experimentada nas superfícies planetárias. A temperatura oscila apenas alguns graus acima do zero absoluto. A radiação bombardeia continuamente, raios cósmicos, partículas de alta energia aceleradas por supernovas e núcleos galácticos ativos, viajando a uma velocidade próxima à da luz, carregando energia suficiente para quebrar ligações moleculares e fragmentar o ADN. Nenhuma atmosfera fornece proteção. Nenhum campo magnético desvia as partículas. Nenhuma camada de ozono absorve os raios ultravioleta. Apenas exposição implacável a todas as formas de radiação que o universo produz. Como poderia algo biológico sobreviver? A resposta pode estar nos extremófilos, organismos que prosperam em condições letais para a maioria das formas de vida. A Terra abriga extremófilos em ambientes anteriormente considerados estéreis. A Deinococcus radiodurans, apelidada de Conan, a bactéria, sobrevive a doses de radiação 28.000 vezes superiores às que matam os seres humanos. Ela consegue isso através de sofisticados mecanismos de reparação do ADN e estruturas celulares que impedem a fragmentação do material genético quando irradiado. Experiências que expuseram a Deinococcus radiodurans às condições espaciais no exterior da Estação Espacial Internacional
mostraram que colônias com 100 micrômetros de espessura sobreviveram 3 anos. As camadas externas morreram, sacrificando-se para proteger as células internas da radiação ultravioleta e da dessecação. Mas as células protegidas permaneceram viáveis. Os investigadores estimam que colônias maiores, com milímetros ou centímetros de espessura, poderiam sobreviver milhões de anos no espaço. Mas milhões não são milhares de milhões. 7 bilhões e meio de anos excedem em milhares de vezes os tempos de sobrevivência mais longos demonstrados experimentalmente. Nenhum organismo testado sobreviveu nem mesmo a 1 milhão de anos de exposição real ao espaço, muito menos bilhões. O fluxo de raios cósmicos é implacável. Mesmo nas profundezas de um cometa, a radiação penetra. Partículas alfa, partículas beta, raios gama, todos eles acabam por atingir qualquer profundidade. A questão é, a que profundidade é preciso estar e quanta massa é necessária para reduzir a radiação a níveis compatíveis com a sobrevivência a longo prazo? Uma pesquisa publicada em 2022 modelou a penetração da radiação em asteroides e cometas. As descobertas sugeriram que micro-organismos incrustados a 10 metros ou mais de profundidade dentro de objetos com mais de 100 metros de diâmetro poderiam potencialmente sobreviver dezenas de milhões de anos. A 100 metros de profundidade, rodeados por gelo ou rocha densa, os níveis de radiação caem para frações do que existe na superfície. Os raios cósmicos ainda penetram, mas as taxas de danos diminuem drasticamente. Os mecanismos de reparação do ADN que seriam sobrecarregados nas condições da superfície podem manter a viabilidade em profundidade. Os processos metabólicos poderiam parar completamente, entrando em estados de criptobiose, nos quais a atividade biológica efetivamente cessa, impedindo o acúmulo de danos metabólicos, enquanto os mecanismos de reparação são ativados periodicamente para corrigir as quebras induzidas pela radiação. 10 metros de profundidade não é algo inatingível. O 3I Atlas mede aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro. Volume suficiente para que os micro-organismos existam bem abaixo das camadas superficiais processadas pela radiação que o telescópio espacial James Webb da NASA detectou. Se os organismos estivessem presentes no gelo do cometa quando ele se formou, há 7 bilhões e meio de anos, se ocupassem posições profundas o suficiente para se protegerem, se possuíssem mecanismos de resistência à radiação comparáveis aos da Deinococcus radiodurans, se entrassem em estados criptobióticos que pausassem o tempo biológico, eles poderiam sobreviver. Nem todos, provavelmente nem a maioria. Mas uma parte, algumas populações enterradas nos locais mais protegidos, expostas à radiação lenta o suficiente para que os mecanismos de reparação pudessem acompanhar os danos acumulados. A química apoia essa possibilidade. A análise espectroscópica do 3I Atlas, durante o periélio, detectou monóxido de carbono, dióxido de carbono, água e moléculas orgânicas complexas. A proporção de monóxido de carbono para a água excedeu a dos cometas típicos do Sistema Solar em vários fatores de centenas de %. Isso é significativo porque o monóxido de carbono é quimicamente reduzido, facilmente oxidado em dióxido de carbono pela radiação. Encontrar altos níveis de monóxido de carbono sugere que o cometa se formou em ambientes excepcionalmente ricos em monóxido de carbono, ou que a química interna continua a produzir monóxido de carbono, apesar de bilhões de anos de exposição. Os processos biológicos poderiam potencialmente manter essas proporções. Certos micro-organismos metabolizam moléculas que contêm carbono, produzindo monóxido de carbono como resíduos ou produtos intermediários. Se extremófilos dormentes nas profundezas do 3I Atlas mantiverem uma atividade metabólica mínima, suficiente para processar lentamente a química do gelo circundante, eles poderiam estar a gerar as assinaturas anômalas de monóxido de carbono detectadas pelos astrônomos. De forma mais provocativa, simulações em laboratório de bombardeamento de raios cósmicos em misturas de gelo contendo moléculas orgânicas mostram que a radiação cria uma química complexa. Aminoácidos se formam, nucleobases aparecem. Os açúcares sintetizam-se a partir de precursores mais simples. A missão Rosetta ao cometa 67P Churyumov-Gerasimenko detectou glicina, o aminoácido mais simples, no material ejetado do núcleo do cometa. A missão Stardust, que recolheu amostras do cometa Wild 2, encontrou moléculas orgânicas, incluindo potenciais fragmentos de proteínas.
Os cometas não são gelo estéril. São objetos quimicamente complexos, onde a química pré-biótica ocorre naturalmente através de processos impulsionados pela radiação. Mas a fronteira entre a química pré-biótica e a biologia real é sutil. Moléculas orgânicas complexas não são vida, mas são precursoras da vida, são a base da vida. E em ambientes onde essas moléculas se concentram, onde a água líquida pode existir temporariamente durante períodos de aquecimento, onde fontes de energia impulsionam reações químicas, a transição da química para a biologia pode ocorrer. 3I, o Atlas, passou por períodos de aquecimento. Sempre que passava perto de uma estrela durante a sua viagem de 7,5 mil milhões de anos, a radiação solar aquecia as camadas superficiais. O gelo sublimava. A água líquida podia formar-se temporariamente em profundidades onde a temperatura e a pressão o permitiam. Esses são momentos habitáveis. Breves janelas medidas em anos ou décadas por encontro estelar, quando as condições no interior do cometa podiam suportar atividade biológica. Se existissem organismos dormentes no gelo, o aquecimento poderia desencadear a reativação. Os processos metabólicos poderiam recomeçar, a reprodução poderia ocorrer. As populações poderiam expandir-se nos ambientes temporariamente líquidos. Então, à medida que o cometa se afastasse da estrela, as temperaturas voltariam a cair, o gelo volta a congelar, o líquido desaparece e os organismos voltam à criptobiose, dormentes mas viáveis, à espera do próximo evento de aquecimento milhões de anos depois. Isto cria um cenário em que a vida a bordo do 3I Atlas não está continuamente ativa, mas desperta periodicamente. Bilhões de anos de dormência quase totalmente congelada, pontuados por breves períodos de atividade metabólica. Cada despertar representa uma oportunidade para a população reparar os danos acumulados pela radiação, reproduzir-se e substituir os organismos que morreram durante a dormência, manter a diversidade genética por meio de mutação e seleção. Ao longo de bilhões de anos e potencialmente milhares de encontros estelares, a biologia dentro do 3I Atlas poderia evoluir. Poderia adaptar-se às pressões únicas da existência interestelar. Poderia desenvolver mecanismos que nunca imaginamos para sobreviver a condições incompatíveis com a vida na Terra. E aqui está a profunda implicação que mantém os astrobiologistas acordados à noite. Se o 3I Atlas transporta organismos vivos, se a panspermia através de cometas interestelares é real, então a vida na Terra pode não ter se originado aqui. Toda a nossa biosfera, todos os organismos, desde bactérias a baleias azuis, todos os ecossistemas, desde fossas oceânicas a cumes de montanhas, podem descender de micróbios que chegaram num cometa interestelar há milhares de milhões de anos. Podemos todos ser alienígenas, marcianos ou alfacianos, ou descendentes da biologia que evoluiu em mundos orbitando estrelas que explodiram muito antes do nosso Sol se acender. A análise de ADN rastreia toda a vida na Terra, até um último ancestral comum universal que viveu aproximadamente 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Mas e se esse ancestral descender de organismos que chegaram do espaço? E se a biosfera da Terra for uma colônia, um posto avançado da vida galáctica que antecede o nosso sistema solar? O timing encaixa-se de forma perturbadoramente bem. A Terra formou-se há 4,54 mil milhões de anos. Durante os primeiros 700 milhões de anos, a superfície estava derretida ou era bombardeada por asteroides e cometas durante o que é chamado de bombardeamento intenso tardio. Qualquer vida que surgisse durante esse período teria sido repetidamente esterilizada por impactos energéticos o suficiente para vaporizar oceanos. Mas há 3,8 mil milhões de anos, as condições estabilizaram-se. A água líquida cobria grande parte da superfície. As temperaturas moderaram-se, a química favoreceu moléculas orgânicas complexas, e há aproximadamente 3,5 mil milhões de anos, os primeiros fósseis apareceram. Estromatólitos, estruturas em camadas criadas por bactérias fotossintéticas, preservadas em rochas antigas na Austrália e na Groenlândia. Vida, não apenas presente, mas sofisticada o suficiente para a fotossíntese, abundante o suficiente para deixar vestígios geológicos apenas 300 milhões de anos após as condições se tornarem estáveis. Isso é rápido. Talvez rápido demais. A abiogênese, o processo pelo qual a química não viva se torna biologia viva, envolve várias etapas improváveis. É necessário que moléculas orgânicas complexas se formem.
É necessário que essas moléculas se organizem em sistemas autorreplicantes. É necessário que esses sistemas desenvolvam vias metabólicas para extrair energia do ambiente. É necessário que surjam estruturas celulares que separem o interior do exterior, criando espaços delimitados onde a química complexa possa ocorrer sem se dissipar no ambiente. É necessário que existam sistemas de armazenamento de informação, algo como o ADN ou o ARN, que possam codificar instruções para construir a maquinaria celular e passar essas instruções para a descendência. Cada etapa é difícil. Cada uma tem baixa probabilidade. Encadeá-las todas rapidamente, em poucas centenas de milhões de anos, parece estatisticamente improvável. Mas se a vida não se originou na Terra, se ela chegou do espaço já evoluída através dessas etapas iniciais difíceis, então a linha do tempo faz sentido. A vida poderia ter se originado bilhões de anos antes em planetas mais antigos ao redor de estrelas mais antigas. Os organismos poderiam ter sido ejetados para o espaço por impactos de asteroides, colisões de cometas ou até mesmo semeadura deliberada por civilizações avançadas. Esses organismos poderiam ter viajado pela galáxia durante bilhões de anos a bordo de cometas e asteroides. Uma parte teria sobrevivido apesar do ambiente hostil. E quando a Terra finalmente se tornou habitável, cometas carregando vida adormecida teriam colidido com os nossos oceanos jovens, depositando a sua carga biológica em ambientes onde ela poderia despertar e proliferar. Não foi a biogênese ocorrendo na Terra, mas imigração, colonização, a propagação da vida galáctica alcançando o nosso mundo e criando raízes. Isso resolve um dos maiores enigmas da astrobiologia. Por que a vida na Terra surgiu tão rapidamente após a estabilização das condições? Também explica certas peculiaridades da bioquímica terrestre. Todos os organismos da Terra usam o mesmo código genético, os mesmos aminoácidos, principalmente canhotos, os mesmos açúcares, principalmente destros. Essa uniformidade sugere uma única origem, mas é uma uniformidade surpreendentemente arbitrária. Muitos aminoácidos vêm em versões canhotas e destras. A química não prefere um ao outro. No entanto, a biologia terrestre usa exclusivamente aminoácidos canhotos, com raras exceções. Por quê? Se a vida tivesse se originado independentemente na Terra por meio de processos aleatórios, esperaríamos mais diversidade. Esperaríamos que alguns organismos usassem aminoácidos diferentes, códigos genéticos diferentes, estratégias bioquímicas diferentes. O facto de tudo compartilhar a mesma bioquímica profunda sugere que toda a vida descende de uma única população ancestral. Uma população que pode ter chegado do espaço em vez de se originar aqui. Testar essa hipótese requer a detecção de vida ou evidências de vida em objetos interestelares. É aí que o 3I Atlas se torna crítico. Se pudermos coletar amostras desse cometa, se pudermos analisar o gelo das profundezas de sua estrutura, onde os danos causados pela radiação são mínimos, poderemos encontrar sinais biológicos, moléculas orgânicas complexas em padrões inconsistentes com a química abiótica, aminoácidos em proporções que sugerem seleção biológica, nucleobases em sequências que parecem informações genéticas, ou, no cenário mais dramático, células intactas reais, bactérias dormentes, congeladas, mas viáveis, organismos que viajaram entre sistemas estelares e poderiam potencialmente despertar-se expostos ao calor e à água líquida. Várias missões propostas tornariam isso possível. A mais simples envolve posicionar naves espaciais para coletar partículas quando o 3I Atlas liberar material durante sua aproximação máxima. À medida que o cometa passa perto da Terra em dezembro de 2025, o aquecimento solar continuará sublimando o gelo e liberando partículas de poeira. Parte dessa poeira cruzará a órbita da Terra. A nave espacial posicionada na trajetória do fluxo de detritos poderia coletar amostras usando coletores de aerogel semelhantes aos utilizados na missão Stardust, que capturou partículas do cometa Wild 2. A análise se concentraria na busca por moléculas orgânicas, aminoácidos e possíveis bioassinaturas. Trata-se de um projeto de baixo risco, relativamente barato e tecnicamente viável com a tecnologia existente. Várias nações poderiam lançar naves espaciais coletoras em poucos meses se o financiamento fosse concretizado. Propostas mais ambiciosas envolvem o retorno direto de amostras. Uma nave espacial seria lançada durante a janela de 2029 ou 2030, aceleraria para igualar a velocidade do 3I Atlas em algum ponto além da órbita de Júpiter,
Aproximar-se-ia do cometa, pousaria na sua superfície ou pairaria nas proximidades, coletaria amostras sob a crosta processada por radiação e, em seguida, retornaria à Terra. Essa missão seria cara, tecnicamente desafiadora e exigiria cerca de 5 a 8 anos desde o lançamento até o retorno das amostras. Mas o retorno científico seria enorme. Material fresco das profundezas, onde quaisquer sinais biológicos estariam melhor preservados. Amostras coletadas em condições controladas, em vez de recuperadas de partículas aleatórias. A capacidade de selecionar locais de amostragem com base em observações feitas durante a fase de aproximação. Isso representa a melhor chance da humanidade de responder definitivamente se os cometas interestelares transportam vida. A Agência Espacial Japonesa JAXA tem experiência com as missões Hayabusa e Hayabusa 2, que retornaram com amostras de asteroides. A NASA tem experiência com a Stardust e a próxima missão Comet Interceptor. A Agência Espacial Europeia está a planear os seus próprios conceitos de retorno de amostras de cometas. O Programa Espacial da China manifestou interesse na exploração de objetos interestelares. Se forem formadas parcerias internacionais e se os recursos forem reunidos, uma missão de recolha de amostras, 3I Atlas, poderá tornar-se realidade na próxima década. A vontade política depende do resultado das observações de dezembro. Se o objeto apresentar características que sugiram a plausibilidade de carga biológica, o financiamento será concretizado. Se parecer gelo e rocha comuns, embora incomuns, o entusiasmo desaparecerá. Mas há uma possibilidade inquietante que ninguém discute publicamente. E se o 3I Atlas não estiver apenas transportando micróbios dormentes? E se estiver transportando biologia ativa? E se os organismos dentro do cometa não apenas sobreviverem, mas metabolizarem, se reproduzirem e evoluírem? E se o aquecimento durante o periélio tiver desencadeado a reativação e as populações estiverem atualmente a crescer dentro do cometa, consumindo os nutrientes disponíveis, produzindo resíduos e alterando a química interna de maneiras que afetam o comportamento de desgaseificação do cometa? Isso explicaria algumas anomalias. O brilho explosivo que excedeu as previsões, as proporções incomuns de monóxido de carbono e dióxido de carbono. A poeira ausente que deveria acompanhar a liberação de vapor de água. Se processos biológicos estão ocorrendo dentro do 3I Atlas, eles criariam assinaturas que não levamos em conta porque nunca observamos biologia ativa em objetos interestelares. E se a biologia está ativa, se as populações estão a crescer, então as partículas libertadas durante a aproximação mais próxima não são apenas poeira e gelo, são organismos potencialmente viáveis ejetados para o espaço. Alguns irão flutuar indefinidamente pelo sistema solar. Alguns irão queimar-se no Sol. Mas alguns, estatisticamente inevitável, irão encontrar a atmosfera da Terra. A maioria irá incinerar durante a entrada. Mas estudos de ablação de meteoros mostram que fragmentos de partículas maiores podem sobreviver ao trânsito atmosférico e atingir a superfície. Se mesmo uma pequena fração do material biológico libertado pelo 3I Atlas atingir a Terra intacta, estamos a realizar uma experiência de panspermia descontrolada neste momento. Estamos potencialmente a ser colonizados por organismos de outro sistema estelar. Organismos que evoluíram em ambientes completamente diferentes que podem transportar bioquímica incompatível ou competitiva com a vida na Terra. Existem protocolos de proteção planetária especificamente para evitar esse cenário. Quando as naves espaciais retornam de Marte ou de outros mundos potencialmente habitáveis, elas passam por rigorosos procedimentos de quarentena e esterilização. As amostras são manuseadas em instalações de biossegurança, sob condições de contenção que evitam qualquer contaminação biológica da biosfera da Terra. Mas esses protocolos pressupõem que controlamos a situação. Eles pressupõem que as amostras chegam em naves espaciais que projetamos, nos momentos que escolhemos, nas quantidades que especificamos. O 3I Atlas apresenta o cenário oposto. Não temos controle. O cometa irá libertar material de acordo com a física e a química e potencialmente com a biologia que não compreendemos. Esse material irá espalhar-se pelo sistema solar seguindo a mecânica orbital. Parte dele chegará à Terra. Não podemos impedir isso. Só podemos monitorizar e esperar que tudo o que chegar esteja morto devido à exposição à radiação ou seja tão quimicamente diferente da bioquímica da Terra que não possa funcionar em ambientes terrestres.
A probabilidade de organismos do Three Eye Atlas conseguirem colonizar a Terra é desconhecida. Não temos exemplos para estudar, nem experiências para referenciar. Os astrobiologistas geralmente assumem que a vida de diferentes sistemas estelares seria quimicamente incompatível. Mesmo que tanto a vida na Terra quanto a hipotética vida no Atlas usem DNA ou moléculas semelhantes ao DNA para armazenamento genético, a bioquímica específica, as proteínas e as vias metabólicas provavelmente diferem o suficiente para que a competição direta seja impossível. As bactérias terrestres não conseguem comer plástico porque não têm enzimas para quebrar essas ligações químicas específicas. Da mesma forma, os organismos do Three Eye Atlas podem chegar à Terra e encontrar-se num ambiente químico onde não existe nada que possam metabolizar. Morreriam de fome rodeados de abundância, incapazes de competir com os organismos nativos otimizados por milhares de milhões de anos de evolução terrestre. Mas talvez não. Talvez certas estratégias bioquímicas sejam universais. Talvez qualquer vida em qualquer lugar use moléculas centrais semelhantes, porque essas moléculas funcionam melhor para armazenar informações, catalisar reações ou construir estruturas celulares. Talvez os organismos tenham evoluído para ambientes extremos, para sobreviver bilhões de anos no espaço interestelar, para prosperar em qualquer química existente dentro de cometas. Talvez esses organismos sejam adaptáveis o suficiente para funcionar na Terra. Talvez eles pudessem encontrar nichos, ambientes extremos onde os organismos nativos da Terra lutam para sobreviver. Aquíferos subterrâneos profundos, lagos altamente ácidos ou alcalinos, fumarolas termais onde a química difere das condições da superfície, locais onde a bioquímica alienígena pode funcionar apesar de ser estranha a este planeta. E aqui está o cenário mais provocativo. E se isso já tiver acontecido? E se a panspermia não ocorreu apenas uma vez há 4 bilhões de anos, mas acontece continuamente? E se a biosfera da Terra tiver recebido imigrantes do espaço interestelar ao longo de sua história? A maioria dos organismos que chegam morre, mas, ocasionalmente, algo sobrevive. Ocasionalmente, a química é semelhante o suficiente para que o imigrante possa funcionar. Ele se junta aos ecossistemas terrestres, ele compete ou coopera com espécies nativas, ele contribui com genes por meio de mecanismos de transferência horizontal, que as bactérias empregam rotineiramente. A diversidade genética da Terra não é puramente terrestre, é um caldeirão cósmico, uma mistura de linhagens que se originaram em vários mundos espalhados pela galáxia. Essa possibilidade transformaria fundamentalmente a biologia. As árvores evolutivas precisariam ser reescritas. A ancestralidade comum não seria puramente terrestre. As fronteiras entre a vida na Terra e a vida alienígena ficariam difusas. Poderíamos descobrir que certas linhagens na nossa biosfera apresentam marcadores genéticos inconsistentes com a evolução puramente terrestre. Transferência horizontal de genes de organismos recém-chegados, depositando ADN estranho em populações nativas. Metabolismos híbridos combinando estratégias bioquímicas terrestres e extraterrestres. Uma biosfera genuinamente cosmopolita, moldada tanto pela imigração quanto pela adaptação local. Alguns investigadores argumentam que já devemos estar à procura disso. Não esperar pelas 3 amostras do Atlas, mas examinar a biodiversidade existente na Terra em busca de sinais de ancestralidade alienígena. Sequenciamento profundo de extremófilos de ambientes onde os imigrantes poderiam sobreviver. Análise de organismos que ocupam nichos aparentemente hostis demais para que a vida tenha evoluído ali de forma independente. Busca por sequências genéticas que não se encaixam na árvore filogenética padrão, que parecem isoladas e antigas, sem ancestrais terrestres claros. Se a panspermia tem sido contínua, já podem existir evidências no genoma da Terra à espera de serem reconhecidas. O desafio é distinguir assinaturas alienígenas genuínas de apenas uma evolução terrestre estranha. A vida é extraordinariamente diversa. Os organismos terrestres adaptaram-se a ambientes aparentemente impossíveis através da seleção natural que atua sobre mutações aleatórias ao longo de milhares de milhões de anos. Só porque algo parece alienígena não significa que seja alienígena. Pode ser apenas altamente especializado para condições extremas. Provar a origem extraterrestre requer mais do que estranheza bioquímica. Requer incompatibilidade demonstrável com a evolução terrestre, sequências que não poderiam ter surgido através de processos mutacionais conhecidos, metabolismos que não se conectam a nenhuma outra linhagem terrestre.
Essa é uma meta difícil. Talvez impossivelmente difícil se a panspermia ocorreu há bilhões de anos e as linhagens imigrantes se hibridizaram extensivamente com a vida nativa desde então. O Three Eye Atlas oferece algo único, um organismo potencialmente fonte. Se recolhermos amostras do cometa e encontrarmos material biológico, podemos comparar a sua bioquímica diretamente com a vida na Terra. Se houver correspondências, se as sequências genéticas mostrarem homologia, isso apoiaria a panspermia. Se o cometa transportar organismos que utilizam o mesmo código genético, os mesmos aminoácidos, vias metabólicas semelhantes, isso sugeriria uma ancestralidade comum. A vida na Terra e a vida no cometa descendem ambas de uma biosfera galáctica anterior ao nosso sistema solar. Não alienígenas no sentido de serem completamente estranhas, mas linhagens primas separadas por milhares de milhões de anos e milhões de anos-luz de espaço. Alternativamente, se a biologia dos cometas diferir fundamentalmente da biologia terrestre, isso seria igualmente profundo. Isso provaria que a vida surgiu independentemente pelo menos 2 vezes na galáxia. Demonstraria que a química pode se organizar em sistemas biológicos por meio de múltiplas vias, não apenas a arquitetura de DNA, proteína, lipídios que a Terra usa. Isso sugeriria que a vida é comum, que o universo está repleto de biologias diversas, cada uma adaptada aos ambientes químicos locais. Isso revolucionaria a astrobiologia e forneceria modelos para a busca de vida em outros lugares. Se a biologia não estiver limitada às escolhas químicas da Terra, os parâmetros de habitabilidade expandem-se dramaticamente. Mas precisamos de amostras. Precisamos de material real do Three Eye Atlas, analisado em laboratórios usando técnicas muito mais sofisticadas do que a espectroscopia remota permite. Espectrometria de massa para identificar composições moleculares específicas. Tecnologias de sequenciamento, se existirem ácidos nucleicos. Microscopia para obter imagens de estruturas celulares, se houver células presentes. Tentativas de cultura para determinar se organismos dormentes podem ser reativados, proteômica para caracterizar proteínas ou equivalentes proteicos. Todas as ferramentas que a biologia molecular e a bioquímica desenvolveram para estudar a vida na Terra, aplicadas a material de um objeto com 7 bilhões e meio de anos. As questões éticas são impressionantes. Se existirem organismos viáveis nas amostras do Three Eye Atlas, o que faremos com eles? Mantê-los confinados evita a contaminação da biosfera da Terra, mas também impede o estudo completo. Não é possível compreender a biologia sem observar como ela funciona em sistemas vivos. Não é possível determinar papéis ecológicos, estratégias de reprodução e capacidades metabólicas apenas a partir de espécimes mortos ou congelados. Os dados científicos mais valiosos vêm da observação de organismos vivos, crescendo, interagindo com o ambiente e entre si. Isso requer a sua libertação, pelo menos em ambientes laboratoriais controlados, e qualquer libertação acarreta riscos. Os protocolos de biossegurança desenvolvidos para lidar com patógenos terrestres assumem certas características. Eles assumem que os organismos usam bioquímica semelhante à vida conhecida, o que significa que podemos prever as suas necessidades metabólicas, condições de crescimento e potencial infecciosidade. Mas os organismos do Three Eye Atlas podem não seguir essas suposições. Eles podem metabolizar substâncias que não reconhecemos como nutrientes, podem tolerar condições que assumimos serem esterilizantes, podem interagir com organismos terrestres de maneiras completamente inesperadas. Ainda não existe um manual para estudá-los com segurança, porque nunca enfrentamos esta situação antes. Serão necessários acordos internacionais. O Tratado do Espaço Exterior exige que as amostras trazidas do espaço sejam manuseadas de forma a evitar a contaminação prejudicial da Terra. Mas o tratado data de 1967, quando a biologia extraterrestre era teórica. Ele não fornece protocolos específicos para o manuseamento de vida alienígena confirmada. É necessário desenvolver novos quadros. Coordenação internacional, para garantir que todas as nações com capacidade de análise de amostras sigam normas de segurança compatíveis. Transparência na partilha de dados para que as descobertas beneficiem toda a humanidade, em vez de serem acumuladas para vantagem nacional. Diretrizes éticas que abordem questões sobre os direitos e o tratamento de organismos que evoluíram independentemente da vida na Terra. As comunidades religiosas e filosóficas também precisarão de se envolver.
As principais tradições teológicas geralmente concluíram que a vida extraterrestre não representa desafios fundamentais para os seus quadros. A maioria das religiões pode acomodar a existência de outros seres criados pela mesma realidade última ou princípio divino. Mas a panspermia levanta questões diferentes. Se a vida na Terra não é exclusivamente terrestre, se estamos literalmente relacionados com organismos de outras estrelas, isso afeta a compreensão da singularidade humana, as narrativas da criação, a relação entre a existência física e espiritual. Essas não são questões científicas, mas são questões que as sociedades enfrentarão se a panspermia for confirmada. A comunicação pública será fundamental. Se as 3 amostras do Atlas contiverem bioassinaturas ou organismos viáveis, essa descoberta precisa ser anunciada com cuidado. Sem ocultar, a transparência serve melhor à ciência e à sociedade do que o sigilo, mas também sem sensacionalismo. A verdade é extraordinária o suficiente sem embelezamentos. Explicação clara do que foi encontrado, o que isso significa, quais incertezas permanecem, o que pesquisas futuras explorarão, enfatizando que isso é uma descoberta, não uma ameaça. Que compreender as origens e a distribuição da vida pela galáxia representa o conhecimento que a humanidade busca há milênios. Que estamos a tomar as precauções de segurança adequadas enquanto buscamos o conhecimento científico, que isso muda a nossa compreensão, mas não muda quem somos ou o nosso lugar no universo, exceto para mostrar que esse lugar está mais conectado à galáxia do que sabíamos. Dezembro de 2025 é a janela de observação, o momento em que o 3i Atlas passa mais perto da Terra e a coleta ideal de dados se torna possível. Telescópios terrestres em todo o mundo irão rastrear a atividade do cometa. Observações espectroscópicas irão caracterizar a composição da libertação de gases. O monitoramento fotométrico irá documentar mudanças de brilho que podem indicar taxas de sublimação variáveis. Instrumentos espaciais, particularmente o Telescópio Espacial James Webb e o Telescópio Espacial Hubble, irão capturar imagens detalhadas revelando características estruturais invisíveis a partir do nível do solo. Radiotelescópios irão procurar sinais potencialmente gerados por atividade elétrica na coma do cometa. Alguns telescópios procurarão especificamente por marcadores biológicos. Certas moléculas orgânicas absorvem luz em comprimentos de onda característicos. Se aminoácidos complexos, bases nucleicas ou outras biomoléculas existirem no material ejetado do 3i Atlas, a espectroscopia deverá detectar suas assinaturas. O truque é distinguir orgânicos biológicos de abióticos. Muitas moléculas orgânicas formam-se naturalmente através da química de radiação no espaço. Mas os orgânicos biológicos frequentemente apresentam quiralidade específica, aminoácidos canhotos ou açúcares destros que os processos abióticos produzem em misturas iguais. Detetar uma forte preferência quiral no material ejetado seria uma evidência convincente da origem biológica. A polarimetria oferece outro método de detecção. Estruturas biológicas, células, membranas, proteínas, frequentemente têm geometrias organizadas que polarizam a luz de maneiras distintas. Se as partículas na coma do 3i Atlas apresentarem sinais de polarização inconsistentes com poeira aleatória, mas consistentes com estruturas celulares organizadas, isso sugeriria biologia. Esta técnica foi proposta para detectar vida em atmosferas de exoplanetas. Aplicá-la a cometas interestelares é mais recente, mas tecnicamente viável. O teste definitivo requer a recolha de amostras. A detecção remota fornece pistas, sugestões e possibilidades intrigantes, mas a confirmação definitiva exige análises laboratoriais práticas. Várias agências espaciais estão a estudar conceitos de missão. Existem oportunidades de lançamento no final dos anos 2020 e início dos anos 2030. O tempo de voo seria de 5 a 8 anos, dependendo das escolhas de trajetória e dos sistemas de propulsão. A recolha de amostras ocorreria em meados dos anos 2030, isso é daqui a uma década. Uma longa espera. Mas, potencialmente, a missão científica mais importante que a humanidade já tentou. Porque se a panspermia for real, se o 3i Atlas transportar organismos vivos relacionados com a vida na Terra ou biologia alienígena que evoluiu independentemente, tudo muda. A nossa compreensão da origem e distribuição da vida transforma-se completamente. A astrobiologia deixa de ser teórica e passa a ser uma ciência aplicada que estuda amostras reais de vida extraterrestre. A busca por vida em Marte, Europa e Encélado ganha nova urgência,
porque esses mundos podem abrigar não apenas biologia semeada pela Terra, mas também vida indígena independente. E a questão muda de "estamos sozinhos" para "quão interconectada é a vida em toda a galáxia?". Do isolamento à afinidade, do origem singular à família cósmica, 7 bilhões e meio de anos de viagem, milhares de sistemas estelares atravessados, talvez dezenas de mundos semeados com biologia adormecida, à espera de condições adequadas para despertar. 3. Eu, Atlas, não apenas como explorador, mas como jardineiro, não apenas como observador, mas como colonizador, espalhando vida pela galáxia, não por intenção deliberada, mas por meio da física e da química e da surpreendente resiliência da biologia quando se tem tempo e proteção suficientes. E agora está aqui, aproximando-se do nosso mundo, potencialmente transportando parentes que nunca soubemos que tínhamos, organismos que partilham a nossa ascendência galáctica, mesmo que separados por bilhões de anos de evolução independente. As observações de dezembro começam a responder a estas perguntas. As missões de retorno de amostras completam a investigação. E a humanidade descobre se somos realmente terráqueos ou se somos cidadãos de uma comunidade biológica que se estende pela Via Láctea.